noite a todos. Boa noite. Paixão do nosso Senhor, domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, montaria dos pobres, e os ramos com os quais seguimos hoje nos lembram de que Ele é sim nosso Rei, mas na cruz o Rei que veio amar até quem o crucificava. Veio também para nos ensinar esse seu mesmo amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje, aqui nos reunimos, iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai esses ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês podem deixar o nome mais alto, sim, para poder dar a bênção. Água cristalina que jorra no peito aberto de Jesus lá na cruz. É uma água viva que cura e liberta, cuja fonte é o próprio Jesus. Nessa eu vou me banhar. Nessa eu vou me banhar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou do Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide ao povo ali na frente. Logo na entrada encontrareis o jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso nos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho.
Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Hosana ao Filho Já podem de ir Davi. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Filho de Davi. em Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Filho de Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Filho de Davi. Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Filho de Davi. Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Filho de Davi. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Será transmitida pela Ascom, tá bom? Saímos até agora. Serão o sétimo dia de Janaína Silva da Paixão. Se alguém quiser me seguir, anuncie a si mesmo, carregue sua cruz diária e me acompanhe.
profeta Isaías: o Senhor Deus deu-me língua à estrada para que eu saia a dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não me resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de voltões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei do engano. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? 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 Tirem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. E respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? 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 Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina,
Não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sempre forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Quem não tem a liturgia, está acompanhando a leitura do Evangelho, essa parte do livro, vamos fazer todos juntos. Tá bom? Nós estamos juntos. Achamos Esse homem fazendo superstição entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei de Deus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontram neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. E ele agindo ao povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. O sumo sacerdote e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei-o. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem?
Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio. E entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levaram Jesus, pegaram um servo Simão, de Cirenaico, que voltava do campo, e o impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo. Se de fato é o Cristo, tu és escolhido. Os soldados também caçoavam nele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estávamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Para as pessoas puderem se ajoelhar, vamos ajoelhar nesse canto. O oficial do exército não viu o que acontecerá, e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, por que me abandonou?
me abandonaste. Hoje, como cristãos católicos, estamos iniciando uma grande semana para nós, onde nós estaremos revivendo todo o momento que Jesus passou por nós, tudo que Ele fez por amor aos seus, tudo que Ele fez para que nós não ficamos perdidos, mas que nós merecemos a vida eterna. E com esse seu gesto da sua morte, da sua paixão e morte, o céu se abre para o povo de Deus. O céu se fecha com a entrada do pecado, através de Adão, mas o céu se abre através da morte de Jesus, para que nós sejamos merecedores de ocupar o nosso lugar preparado por Ele. Nós temos dois evangelhos, dois momentos dessa missa. O primeiro momento é justamente o Domingo de Ramos, onde a gente lembra a entrada triunfal de Jesus. E depois, quando nós entramos na igreja, nós meditamos a paixão de Jesus Cristo. Por isso esse evangelho é um pouco mais longo. Mas vamos nos atentar mais hoje na meditação, justamente esse momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É para a gente poder compreender o sentido. É que tudo Jesus fez, tudo que Ele usou, tudo que Ele ensinou, Ele sempre pegava aquilo que era o comum daquela época, para que o povo pudesse fazer uma nova leitura, dar um novo sentido daquilo que estava acontecendo. Jesus que entra triunfante na sua cidade. Era muito comum naquela época, quando os reis iriam visitar alguma cidade, algum povoado, o povo o acolhia com toda essa festa, com ramos, com vestes, porque ali eles acreditavam realmente que eles estavam entrando, era o rei, o guerreiro. Eles sempre entravam montados num cavalo de guerra, um cavalo para a luta. E Jesus também tem sua entrada triunfal, mas não de uma maneira entrar com um cavalo para que ele viesse como um rei para guerrear aqui na terra. Naquela época, o sentido do jumentinho tinha um sentido todo especial também. Não era somente questão do jumento para a questão do serviço, mas representava a realeza do povo judeu. E assim também o jumento que simbolizava a paz. E quando Jesus pede para que fosse pego um jumentinho, que ele estava lá amarrado junto com a sua mãe, tem todo um sentido. Porque Jesus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, para que Jesus pudesse entrar montado no jumento, teria que ser um jumento que nunca tinha sido montado ainda. Então, por isso que Ele escolheu um jumentinho, para que ele pudesse entrar. E o mesmo gesto que o povo fazia com o rei, também fez com Jesus, colocando suas vestes no chão, pegando seus ramos e balançando, gritando a entrada triunfal de Jesus. E aqui na leitura do Evangelho, quando Lucas narra, ele diz assim: quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos aos gritos e cheia de alegria começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então, a alegria do povo que reconhecia Jesus, o Filho de Deus ali, o Messias, o enviado. Realmente a promessa de Deus havia sido cumprida. Ele estava ali, no meio do seu povo. Um Deus que veio não para guerrear, porque o próprio Jesus, quando foi crucificado, quando estava sendo interrogado, ele nos falou: o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é o reino da terra, é o reino dos céus. Mas o povo reconheceu, e por isso, ao entrar, o povo reconheceu os milagres, as libertações que Jesus fez. E por isso a alegria do povo de ir com os ramos também das ovelhas, gritando, clamando, colocando suas roupas, para que o rei pudesse entrar. E gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor,
Hosana nas alturas. Essa frase é conhecida para nós, não é? Porque nós ou rezamos ou cantamos na missa. Na hora que a gente vai começar o momento do grande milagre da transubstanciação, onde o Padre impõe as mãos para que aconteça o milagre da transformação do pão no vinho, no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Nós também somos esse povo. Nesse momento nós estamos clamando, proclamando que Jesus realmente se faz presente no meio de nós. Hosana ao Filho de Davi. Quer dizer, Senhor, socorra. Filho de Davi, vem em nosso socorro. Filho de Davi, vem em nosso auxílio. Filho de Davi, venha ao encontro do teu povo. É isso que quer dizer Hosana. Nós estamos clamando a Jesus. Assim também como o povo aclamava, glorificava a Deus por tudo aquilo que os milagres, as graças que eles receberam. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos glorificar a Deus pelas graças que recebemos, pelos milagres que recebemos em nossas vidas, pelas libertações que Jesus faz em nossas vidas. Nós esquecemos, ou lembramos, mas muitas vezes nem fazemos, como o próprio povo fez. Aquele mesmo povo que clamou, que reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Foi o mesmo povo que gritou depois de alguns dias: crucifica-o. Solte Barrabás. E nós muitas vezes somos assim. Nós muitas vezes esquecemos o que Jesus fez por nós. Ao mesmo tempo que nós lembramos, glorificamos a Deus, agradecemos a Deus, mas muitas vezes nós ainda estamos gritando: crucifica-o, solte Barrabás, com as nossas atitudes. Nós muitas vezes continuamos pregando Jesus na cruz. Lançamos a lança do seu peito, coroamos com a coroa de espinhos, porque da mesma maneira que temos a graça, mas o pecado que ainda habita em nossas vidas, nós deixamos o pecado falar mais alto. E é dessa maneira que nós continuamos gritando: crucifica o solte Barrabás. Quando nós deixamos de procurar ao próprio Senhor, quando nós abandonamos Ele novamente, quando a gente deixa Ele de lado, quando situações acontecem em nossas vidas, e aí nossa fé começa a fraquejar, é dessa maneira que nós gritamos também: crucifica-o. E por isso, irmãos, diante dessa semana que a gente está vivenciando, vamos viver mais intensamente, para que assim a gente possa entender o verdadeiro sentido de não mais crucificar o Senhor, de ver que tudo que Ele fez, Ele jamais abandonou os seus. Assim como a gente viu na primeira leitura, e hoje estamos dentro da igreja, quando o profeta Isaías, ele vai narrar justamente aquilo que acontece com Jesus. Quando mais falar que tudo que ele passou, toda a sua transformação, que ele ficou transfigurado, mas de outra maneira, não na glória, mas ele ficou todo deformado por tudo aquilo que ele recebeu, as chicotadas, o sangue pelo seu corpo todo, todas as suas quedas, os seus machucados que ele teve, as suas dores. E depois, no final da leitura, ele diz assim, no versículo 7: mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater pelo ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Muitos acharam que Jesus tinha sido humilhado, aqueles que o crucificaram, aqueles que gritaram, aqueles que levaram até o fim que acontecesse a crucificação, acharam que Jesus tinha sido humilhado, mas pelo contrário, Jesus saiu vitorioso, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado. O amor venceu naquela hora, por isso ele não saiu humilhado. E assim também somos nós, irmãos. Quando estamos sofrendo, nós acreditamos, confiamos em Deus, qualquer que seja a situação, nós não sairemos humilhados, nunca, porque o Senhor está com a gente. Por mais que quanto mais a gente esteja caminhando
Durante esse período da quaresma, me veio muito forte esse sentido das 3 quedas de Jesus quando ele estava carregando a cruz. Não foi à toa que ele caiu, mas ele veio junto mostrar para nós as nossas quedas. Estamos carregando a nossa cruz. O próprio Jesus disse: se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus caiu 3 vezes com o peso da cruz, mas ele levantou. E assim mesmo, quando ele teve uma ajuda, Deus certo se rendeu para continuar carregando a sua cruz. O que ele quis mostrar para nós isso? Ao cairmos, devemos levantar, continuar a nossa caminhada, pegar a nossa cruz e continuar a caminhando. Mas a gente não pode esquecer que nós temos um Sirineu que nos ajuda a carregar as nossas cruzes. Caímos, levantamos, e esse Sirineu é o próprio Cristo Jesus. É Ele que é o nosso Sirineu. É Ele que nos ajuda a carregar a nossa cruz. Se a nossa cruz está pesada, clamamos a Ele: Jesus, me ajude a carregar a minha cruz. Mas não desistir. Porque quando a gente pede para Ele nos ajudar, nós jamais sairemos humilhados daquilo que estamos passando. Mas para isso nós precisamos confiar nele. E na segunda leitura, o que me chama muita atenção nessa leitura, quando Paulo ele escreve dizendo assim: Jesus, existindo em condição divina, não fez de ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Ou seja, o Deus Filho, o Filho de Deus, o Filho do Pai, que está junto na Trindade, ele se esvazia de si mesmo, ou seja, ele recebe, ele vem na forma humana, não que ele deixe de ser Deus. Em instante nenhum Jesus deixou de ser Deus, mas ele assumiu a forma humana. Ele esvaziou-se, ele saiu de junto do Pai, veio gerado no ventre de Maria, tomou a forma humana, justamente para que ele pudesse sentir aquilo que nós sentimos. Toda dor, todo abandono, tudo aquilo que sentimos. Ele só sentiu o pecado. E por isso que o humano de Jesus continua sendo divino. Ele continua sendo divino. E essa experiência que ele se esvaziou por si mesmo. Ele não quis se engrandecer, ele não quis dizer: eu sou Deus, eu faço, eu aconteço. E por isso eu vou fazer dessa maneira. Mas ele fez isso por obediência ao Pai. Jesus foi obediente ao Pai. Desde o momento que o Pai pediu para que ele viesse na forma humana, que ele passasse por tudo isso. Que não mais para o perdão dos pecados fosse feito a morte, como era feito antes com os animais. O cordeiro imolado é o próprio Cristo Jesus. A nova e eterna aliança. Que não iria mais acontecer, mas o sacrifício para o perdão dos pecados. Hoje o sacrifício foi justamente a morte de Jesus. Ele se esvaziou. Veja, que Deus é esse? Qual é outro Deus que realmente dá a vida pelo seu povo? Não existe nenhum outro Deus. Por mais que nos mostrem, por mais que nos queiram falar que existe outro Deus, mas não existe outro Deus que ama tanto o seu povo, que ainda hoje continua se preocupando com o seu povo, que ainda hoje não quer perder nenhum dos seus eleitos, porque hoje nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, o povo do Antigo Testamento, o povo do Novo Testamento, de toda a humanidade, inclusive nós que estamos. Nós somos o povo eleito. E que Deus, qual é o Deus verdadeiro que dá a vida para o seu povo, para resgatar, por amor, para que esse povo seja um povo eleito, um povo merecedor. Que Jesus, com sua morte, disse, abriu o reino dos céus novamente para o povo. Estamos no mundo, mas não somos o mundo. Nós somos cidadãos dos céus. De lá nós viemos, para lá nós voltaremos. Então, portanto, irmãos, assim como disse de manhã no Lia, que algumas pessoas participam de manhã, na missa de manhã também, como foi linda a procissão hoje.
Como tinha gente na procissão hoje. Me surpreendeu muito. Foi a coisa mais linda. Quando a gente estava ali no Alvina, quando a gente ia descendo a ladeira lá, quem já tinha chegado lá embaixo já não viu o fim da procissão. Muita gente. E que essa graça, esse momento que a gente está vivenciando, a gente pode encerrar. Vamos deixar, como eu disse, durante toda a quaresma, vamos deixar essa semana exclusiva para viver bem essa semana. Vamos deixar o cansaço aos pés da cruz. Vamos deixar a nossa preguiça aos pés da cruz. Vamos deixar desligado o nosso televisor. Vamos vivenciar bem todo o cansaço, toda a preguiça. Ao colocar os pés da cruz, nós sairemos vitoriosos também. Nós sairemos renovados durante toda essa semana. Mas não deixe de participar. Cada dia nós teremos um momento específico aqui na igreja. Mas não deixe de participar. Acompanhe pelas redes sociais cada dia, porque são muitas coisas, muitos momentos diferenciados. E se a gente vai falar tudo, a gente acaba que não vai nem lembrar o primeiro aviso da semana. Mas que você possa estar acompanhando pelas redes sociais. Mas não deixe de participar. Faça essa semana uma semana santa verdadeira. Que a gente possa ir ao encontro do Senhor. Que a gente possa realmente proclamar: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem do mais alto dos céus, Hosana nas alturas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Gloriar a Deus, os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai, em vossa Jerusalém eterna, vós nos esperais. Nós os pedimos forças para ir chegar. Ao final de cada prece, digamos juntos: Senhor, Deus da vida, salvai-nos. Senhor, Deus da vida, salvai-nos. Que seguir na cruz do amor nos leve à ressurreição até junto de vós. Rezemos. Senhor, Deus da vida, salvai-nos. Que a Igreja, seguidora do Reino de Jesus, seja fonte de vossa insuperável perdão. Rezemos. Senhor, Deus da vida, salvai-nos. Que também nós precisemos do jumentinho, vivemos e testemunhemos simplicidade, serviço, perdão. Rezemos. Senhor, Deus da vida, salvai-nos. Pai bondoso, que o arrependimento seja sempre a chave com que abrimos vosso coração ao perdão e ao novo recomeço da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. A morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. E a triste sorte ao Cristo trouxe.
a morte. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A tua humilhação por ela redenção. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ao filho que aqui tem nós cada hora. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amor, humilhação, por ela redenção. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte está vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por esse único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, inocente, digno de sofrer pelos pecadores, santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terras, proclama a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terras, proclama a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana ao grande Rei. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo ao Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo,
das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Luís Monforte e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação ensine a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo. Com vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso bispo Odilo e seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. 7º dia de Janaína Silva da Paixão. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente a vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
com amor e confiança a oração que o próprio Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos na feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai, do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Jesus disse: eu sou pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que venhas em minha casa, mas dizer uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde e nos leve até a vida eterna. Ó Pai, esse cálice não pode passar.
vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmo libertastes, seu clamor subiu a voz e foram salvos, e uns confiaram e não foram enganados. Ó Pai, se esse cálice não pode passar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se esse cálice não pode passar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome de Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome de Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos desse esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Solenidade do nosso exibição, né? Esse mês de abril, os aniversariantes do mês de abril, temos a Maria José de Jesus Santos, Adalberto Pereira de Souza, Érica da Silva Lima, Osivaldo Pereira Neves, Edmilson da Assunção,
Fernando Ferreira de Portugal Araújo, João Carreira de Nogueira, Eunice Souza Gonçalves, Everton Pereira de Souza, Cícero Alves dos Santos, Luzia Balbino do Vale, Antônio Gomes de Souza Filho, Marluz Neves da Silva, Maria Célia Crescencio, Maria Margarete Gomes da Silva, Antônio José Claudinho Filho. Os parabéns, aniversários do mês de abril. Os avisos da semana. Vamos dar só alguns avisos, porque nós vamos, no decorrer da semana, vamos obedecer, tá bom? Amanhã haverá missa. São 2 lugares que haverá missa. Amanhã aqui na São Luís e na Santo Antônio. Amanhã aqui a missa dos homens. Todos os outros estão convidados a participar às 20 horas aqui na São Luís. E na Santo Antônio, as mulheres também são convidadas a participar, tá bom? Então, nessa semana está bastante animada. Os homens aqui amanhã às 8 horas e na Santo Antônio as mulheres. Na terça-feira haverá as Dores de Maria na Santo Antônio às 20 horas, tá bom? Então, todos convidados, todo mundo, homens e mulheres, amém? E na quarta-feira haverá a Via Sacra aqui na nossa comunidade. Estaremos aqui para São Luís e percorremos as ruas às 20 horas. Todos são convidados, tá bom? Meus maiores amigos, vamos caminhar durante a semana, tá bom? Só mais um lembrete: esquecer esse óculos aqui na posição de hoje. Quem for o dono, vamos estar aqui, tá bom? E também temos verbas para ser vendidos hoje, para você usar na sexta-feira maior, tá bom? À noite. Vamos conversar com a Maria que está no fundo. Boa noite a todos. Nós estamos mostrando essa pequena cestinha aqui de Páscoa, referente a uma riquinha que a gente está fazendo para arrecadar fundos do encontro de casais com Cristo, que haverá aqui no dia 18, 19 e 20 de julho. Tá? Quem aqui já fez encontro de casais com Cristo? Então, aqueles que ainda não fizeram, vão fazer esse convite. Venha participar esses 3 dias, venha fazer essa experiência com Jesus, esses 3 dias. É maravilhoso, viu? Muito bom. Eu e a minha esposa fizemos em 2004. Está com 21 anos, fizemos encontro de casais com Cristo. Pena que só pode fazer uma vez, porque senão todos os anos estaremos aí. Tá? Essa rifa aqui será sorteada domingo de Páscoa, a semana que vem, tá? E o bilhetinho é R$5. R$5 para levar essa cesta de Páscoa para casa. Tem só coisa de primeira aqui, viu? Chocolate da Cacau Show, Copenhague. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, a gente do Crisma, a gente está vendendo pastel lá fora. A gente vende todas as terças de noite. E aí a gente tem o sabor de carne, queijo, frango, catupiry e pizza. E aí, numa lista de ramos, todo mundo quer um ramo, certo? Por que não querer um pastel também? Fica aí a proposta. Obrigada, gente. Já aproveita e já leva a janta para casa, né? Já leva os pastéis. E com certeza os pastéis são bem recheados e saborosos. Quem já comprou sabe como que é, tá? Então, passa um pouquinho de direito com o pastel, mas venha aqui em frente aqui, né? Para tanto a Dona Maria quanto a Fernanda lá, para vender a vela e a rifa. A vela pode ser usada tanto na quarta-feira, né, quando vocês vão sair daqui, a gente vai sair pelas ruas, né, vendo a Via Sacra, você pode usar na quarta e na sexta-feira também, quando estiver na procissão do Senhor Morto. A gente vê, né, está parecendo que a gente está vendendo os sacramentos, né? Tudo vendendo pastel, vendendo vela, vendendo rifa, mas se a gente faz isso, porque nós precisamos, a única coisa que cai do céu são as bênçãos de Deus e a chuva. O resto a gente precisa do dinheiro, né, para ter um encontro
de casais com Cristo, a gente precisa da manutenção da igreja. E se nós, como cristãos católicos, pudéssemos realmente entender e principalmente praticar o verdadeiro sentido do dízimo, nós não precisaríamos estar vendendo pastel, vendendo vela e nem a rifa do SC. Mas o que nós arrecadamos, tanto com o dízimo e com as coletas, nós ainda ficamos muitas vezes no vermelho aqui, porque a igreja não precisa de dinheiro, precisa. A gente tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar os produtos de limpeza para limpar a igreja. Nós temos funcionários, nós temos a pessoa que limpa aqui a igreja, tem a secretária, e tudo isso tem gasto. Nós somos igreja, mas nós somos também como uma empresa comum. Temos os funcionários e também temos todas as despesas fiscais, aquilo que corresponde ao funcionário. Então é muita despesa. E fora a manutenção do carro, gasolina, outras coisas mais. Então a gente precisa da sua ajuda. Então, se você sentiu no desejo do seu coração de ser dizimista, procura a Marilene e o Nico, e dê seu nome, seja dizimista. O dinheiro não vem para o Papa, o dinheiro fica na comunidade. E muitas pessoas falam que não é dizimista porque não quer dar dinheiro para o Papa. E o dinheiro realmente não é para o Papa, fica na comunidade. Então tem equipe que é responsável pelas despesas e pagar as contas da comunidade. Então seja dizimista. Não porque o Padre está pedindo, mas que eu seja um cristão praticante, exercer aquilo que eu devo estar exercendo de ser dizimista também. Hoje nós rezamos pelo 7º dia de Janaína. Então peço que um parente da Janaína venha aqui à frente para receber esse símbolo da vela. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Não tem nenhum amigo, parente da Janaína, que mandou rezar nisso? Mas nós vamos rezar por ela, pedir Nossa Senhora que interceda por ela e pelos seus familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, nesta vossa família, pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrendo o suplício da cruz. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E que por intercessão de São Luís Monforte, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Depois de uma boa noite, uma boa e santa Semana Santa, e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Salvemos uns aos outros na paz de Cristo. Glória a Deus, Israel, a tua salvação.
Quer não? Quer não?